capítulo 26, 28. Atos 26, 28. Bota na tela aí, meu filho. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Vamos agora, 1 Pedro 4 e 16. Tela, 1 Pedro 4 e 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4 e 16. Ó nosso Deus, nosso amado Pai, na Tua presença nós estamos neste momento para Te agradecer o privilégio que tem nos dado de estarmos na Tua casa, aos Teus pés, e nesta oportunidade para ouvir a Tua palavra. Fala para nós nesta noite, é o que nós precisamos, e queremos sair daqui alimentado, fortalecido, edificado, para melhor Te servir. Esta é a nossa oração que Te fazemos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós já temos algum tempo, iniciamos um estudo, o verdadeiro cristão. Vimos até agora muito bem, eu falei com os irmãos que é um estudo longo, para não cair, ficar muito monótono. Temos pedido a outros irmãos para nos ajudar. Pastor Elias nos ajudou. Terça-feira passada foi o pastor Werneck. E hoje estamos aqui voltando. O verdadeiro cristão. Nós já iniciamos a origem e referência bíblica sobre o cristão. Sobre ser cristão. Origem e referências bíblicas. Acrescentamos mais a de hoje. A de hoje. Muito bem. Eu tenho também ideias principais do cristão. Ideias principais. O que é que nós entendemos sobre o cristão? O que é o cristão? Então, o cristão é uma pessoa que ele tem um caráter de Cristo. Então nós vimos isso também já. Agora nós temos outro assunto que eu passei. 7 deveres do verdadeiro cristão. 7 deveres. É um privilégio ser cristão. É um privilégio ter o nosso nome escrito no livro da vida. Só que, privilégio, tem responsabilidade. Privilégio, temos que ter responsabilidade. E quais são elas? Quais os deveres? O cristão deve orar. O cristão deve ganhar almas. O cristão deve proclamar o nome de Jesus. O cristão deve meditar na palavra de Deus. É o que nós trazemos à nossa memória. O apóstolo Paulo escrevendo a Colossenses capítulo 3. Muito bem. Depois, nós partimos para a Bíblia, nos ensina que o cristão deve tomar a sua cruz. A cruz não é a mesma para todos, mas todos precisam e devem tomar a cruz. Elas não são parecidas, não. Mas todos devemos tomar a cruz. O cristão deve perseverar e permanecer unido à igreja. Existe agora um movimento que está crescendo e já é maior. Estatística recente diz que esse movimento está crescendo, já é maior do que algumas denominações históricas. Presbiteriana, batista, metodista. É o chamado desigrejados. O desigrejado. Queridos irmãos,
Isso é uma balela, isso não existe. Esse negócio de desigrejado, dizer que em casa ora. E olha, e tem movimento desse desigrejado que ministra a ceia, está fora. Uma pessoa para servir ao Senhor tem que estar ligado em Cristo e na igreja. Na igreja. O cristão perseverar unido na igreja. Agora, uma vez que os irmãos estão aqui nesta noite, já há alguns dias estudando a palavra de Deus, agora temos também aqui uma responsabilidade para ajudar e ensinar a outros. Ensinar a outros sobre essa doutrina do verdadeiro cristão. Depois, 7 símbolos do verdadeiro cristão: corpo, templo, vara, árvore. Tudo isso é símbolo do cristão. E uma carta. E um vaso. Depois, número 5. Como é que Paulo define o cristão nas suas epístolas? Aqui é muito interessante. Aqui é muito importante. Como é que Paulo se refere aos cristãos nas suas epístolas? Em Timóteo, servo do Senhor. Depois, em 1 Coríntios, colaborador de Deus. Depois, soldado de Cristo. Depois, um vaso. Depois, bom cheiro de Cristo. Perfume suave. Bom cheiro de Cristo. Astro brilhando no firmamento. E filho da luz. Até aqui foi bom, né? Agora daqui para frente vamos ver o que vai ter. 7 perigos nas relações do cristão com o mundo. 7 perigos. Porque, irmão, o cristão, ele está fundamentalmente, ele tem que ter o caráter de Cristo e é alguém que crê em Jesus. O cristão, além de ter o caráter de Cristo, ele é alguém que fundamentalmente crê em Cristo. Ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu ensinamento. Muito bem. Outra coisa é que o cristão precisa ser obediente, sendo apanhado, sendo clamado como sal e luz da terra, e vivendo uma relacionação com o Espírito Santo. Que lição maravilhosa foi a de domingo na escola dominical. Que lição, meus irmãos, foi a do último domingo sobre a escola dominical, o Espírito de Deus e o Espírito humano. Então o cristão é uma pessoa que ele precisa ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós. Então, algumas características que o cristão deve ter antes de entrar aqui. Perigos. Algumas características e significado do que é ser cristão. Primeiro, ele é um discípulo de Cristo. É um seguidor e procura imitar a Cristo. Ele é fé e salvação. Ele tem que ter fé e crer que ele foi salvo. Ora, irmãos, me parece que foi no domingo que eu falei em Manilha. Eu creio que uma pessoa que aceitou Jesus é nova criatura. Isso nós estamos cansados de saber disso. E estamos vendo exemplos constantemente. Só que não fica bem. Uma pessoa foi transformada. Ele vem para o púlpito, diz que o Senhor transformou, salvou, e ele entra em detalhes. O que foi a vida dele antes de ser crente. Isso não.
Isso não. Jesus transforma. Nova criatura. Pronto, somente. Olha, eu era, mas agora sou nova criatura. Não entra em detalhe. Que às vezes, entrando em detalhe, vai trazer confusão. Tem gente que diz, mas será mesmo? Será mesmo? Então, meus irmãos, tem que ter fé e salvação na Jesus, na sua ressurreição e operando na vida, como na nova vida que ele tem. Muito bem. Ele luta na perseverança, a vida cristã. A vida cristã é desafio. A vida cristã, nós vivemos em desafio, enfrentando desafio, enfrentando tentações, sempre, sempre, sempre. Essa é a vida cristã. Só que, enfrentando desafios e tentações, temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus, temos os anjos do Senhor que acampam ao seu redor, daqueles que o temem e os livram. É você ter fé, é ter fé. Então, quais são os perigos do crente em relação com o mundo? Primeiro, amar o mundo. Irmão, na tela, João 12, 25. Coloca aí para mim, João 12, 25. 7 perigos nas relações do cristão com o mundo. Primeiro, amar o mundo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amar o mundo aqui não se trata de proibir amar o aspecto físico, no sentido físico, mas sim espiritual. Nós estamos vendo agora aí, ó. Daí, ó. Muita coisa parecida que é e não é. Principalmente aqui no arraial evangélico, na família evangélica, no seio evangélico. Eu não estou me referindo à igreja aqui em Mutuá, estou me referindo no contexto evangélico. Até há poucos anos a gente não tinha tanto conhecimento, mas agora, com a comunicação social, tem reuniões aí que eles chamam de pentecostais, que parece uma cerimônia, parece uma coisa espírita. Parece uma coisa espírita. Queridos irmãos, a Assembleia de Deus, ela tem um princípio, a Bíblia. Alguns líderes, entrou aí numa convenção, entrou agora aí da CGADB, entrou um aí de Rio Grande do Norte. O da CGADB, temos que voltar ao tempo, olha, de dar rapiar, chuto. O que é isso, irmão? O que é isso? Isso aqui não é casa de doido, não. Eu estava em Nova York. Fui uma igreja, uma quarta-feira. Preguei. E uma praça muito bonita, na frente da igreja. Aí terminou o culto, veio eu, minha esposa, a esposa do pastor e a filhinha. Estava lá. 10 horas. 10h30. Aí a esposa do pastor Adilson, vai lá. Vai socorrer meu marido. Vai lá falar com meu marido. Tem um pessoal do estado de Goiás que está perturbando meu marido aqui na igreja, com o negócio de cair no chão, ficar sorrindo. Aí eu fui. Cheguei lá, o pastor, coitado, estava em apuro. Umas pessoas iam lá. Aí eu ouvi, pedi a palavra. Irmãos, nós tivemos um culto aqui esta noite. Foi bom o culto? Foi. Foi bom, não foi? Agora imagine se todo o pessoal que estava aqui no culto ficasse rolando aqui no chão e gritando. E tivesse uma pessoa que não é evangélica, ia dizer que veio uma reunião de louco. Veio uma reunião de louco. Pessoal de Goiás queria implantar isso lá. Falei, então faz o seguinte, os irmãos, pastor, eu quero sugerir, o senhor permaneça naquilo que o senhor aprendeu. E os irmãos, procure uma outra igreja.
Se o irmão não quer se enquadrar, vai para uma outra igreja, vocês podem se sentir melhor. E pouco tempo depois eles foram e fizeram anarquia em outras igrejas. Irmãos, o Espírito de Deus não opera nisso não. O Espírito de Deus é sábio. O do Rio Grande do Norte, o pastor é conhecido o presidente da convenção. E ele tem uma grande igreja lá, grande, onde o pastor presidente é ligado à convenção do Estado. A convenção do Estado. Ele está defendendo voltar àquela forma antiga e de sambar. Peãozinho, aviãozinho. Aí o pastor presidente da convenção nós vamos permanecer naquilo que aprendemos. Isso não edifica, isso não edifica. Então, meus irmãos, há muita coisa entrando sutilmente. Não se trata de uma proibição de amar o mundo no seu sentido físico, mas espiritual. Uma sociedade incrédula, rebelde, sob o domínio de Satanás. O cristão deve sentir amor por essas pessoas, orar por elas, mas buscar e salvá-las, não amar as práticas comuns que essa gente faz diariamente, essa sociedade. Está vendo o que é ser um cristão? Amar o mundo, que Deus nos guarde. Uma outra coisa, outro perigo, conformar-se com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, na tela. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Não conformar-se. Irmão, o mundo é tal qual um grande imã, atrai. O mundo vive como um grande imã, atraindo. Queridos irmãos, se nós nos afastarmos da nossa comunhão com os outros, da palavra de Deus, da oração, nós vamos ser atraídos pelo magnetismo do que o imã tem do mundo. Você quer ver uma coisa que eu estou vendo aí? A Bíblia proíbe você ter marca no seu corpo. E a empresa que mais está crescendo hoje é dos tatuadores. E pasmem, senhores, tem pastor tatuador. Tem pastor vai tatuar uma pessoa, sabe o que ele faz antes de tatuar? Ora. Isso não é, irmãos, não é provocar. Não é provocar a Deus. Isso é provocar. Isso é pessoa, meu irmão, eu não tenho dúvida. Pessoa que apostatou da fé. Está apostatada da fé. O crente tem que ser diferente do mundo. O crente tem que ser diferente do mundo. Estamos no mundo, mas nós não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Muito bem. Oh, glória a Deus. Se nos afastarmos, por exemplo, nossa mocidade. Meu Deus. Quanta experiência eu tenho aqui nesta igreja. Não vou falar da igreja dos outros. Vou falar da nossa. Da nossa igreja. Nascido e criado aqui. Estudaram. A igreja orou. Mas hoje, teve uma que disse para mim: pastor, eu estou sendo discriminada porque eu me formei em medicina. Meu irmão, não faça isso.
Não faça isso, você não está sendo discriminada. Você tem oportunidade para cantar, Talvez alguns irmãos, porque você se formou, sintam um pouco retraído em a se aproximar da irmã. Mas escuta aqui, a irmã não está sendo esquecida, não. E sabe, foi para outra igreja. Irmão, está cheio disso. Aqui tem. Eu fico pensando, irmão, eu já falei aqui até uma vez. Pode franzir a testa que eu vou te falar. Não tem problema não. Para mim isso aqui, Mutuá, é a sede das incompreensões, é a sede, atenção, sede das ingratidões. Eu tenho um jovem aqui, filho do diácono irmão Antônio. Garoto, rapaz, que menino. Ali, ó, sentadinho lá, tá, sem expressão, e preparando para ser oficial da Marinha. Foi. Passou, fez a viagem de ouro, veio com o pai no gabinete, agradeceu, trouxe uma oferta para a igreja de gratidão. Sabe o que ele está fazendo hoje? Ele hoje é piloto. Está em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo não, São Pedro de Aldeia. São Pedro de Aldeia. Vai para Belém, para São Paulo, o tempo todo. Está lá. Quando ele vem aqui na casa do pai, vem aqui no Mutuá, traz ele, a esposa, fala com a gente. No casamento dele, foi aqui perto de Pendotiba, um grupo de irmãos foi lá, eu fiz a cerimônia. Fui lá. Isso não é louvável? Mas tem outros casos, meu irmão, que eu não vou nem... A língua está coçando, mas vamos mudar de assunto. Ingratidão. Ingratidão com a igreja. Querem saber? Muito bem. Nós pensamos, vamos mais para frente. Ser amado pelo mundo. Porque a pessoa fica amando o mundo e olha, não é o pastor Adilson quem está falando, não. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem falou isso foi Jesus. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode. Então isso é que é triste. E uma outra coisa, ser amado pelo mundo. Amar o que há no mundo. Ser conhecido do mundo. Ser vencido pelo mundo. E aí sabe o que vai acontecendo? Vai se afastando. João 17:6. João 17:16. Olha, o último estágio. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ser do mundo. Meus irmãos, nós não somos do mundo. Tem que colocar isso. Nós estamos aqui como peregrino e forasteiro. Estamos marchando. Eu volto a sugerir aos irmãos, podendo, adquiram aquele livro, O Peregrino. Que livro que relata a vida de um cristão. O Peregrino. Então, e aí vai devagarinho. Ser amado pelo mundo, amar o que há no mundo. Tem muito crente que não joga na loteria. Se eu não fosse crente. Se eu não fosse crente. Ele gostaria de... Agora mesmo tem uma tentação aí, meu Deus. Vai ser 1 bilhão para ganhar aí na passagem do ano. 1 bilhão. E paga o próprio governo institui essa desgraça. Crente
querendo ser rico. Vou investir. Então, meus irmãos, se nós não somos do mundo, vencidos pelo mundo, e aí passa a ser do mundo. Vamos mais para frente, eu vou terminando, para que daqui a um pouquinho, mais alguns minutos somente. 7 regras diplomáticas do cristão. Você sabe o que é ser um diplomata? Sabe que é uma carreira linda. É uma carreira que ele estuda, se prepara. 7 regras diplomáticas do cristão. A primeira é não escandalizar os judeus. Se possível, tenha de paz uns com os outros. Não escandalizar os gentios. Não escandalizar os irmãos. Procurar o bem dos demais. Comer e beber para a glória de Deus. Amar o próprio inimigo. E se for possível, Romanos 12, 18. Se for possível, tenha paz com todos os homens. Romanos. Se for possível, enquanto estiver em vós, tenha de paz com todos os homens. Você não vai compactuar com as coisas que ele pratica, mas passar, cumprimentar, não tem mal nenhum nisso, não. Mal nenhum nisso. Vamos ver. Agora eu vou deixar com os irmãos 7 virtudes indispensáveis ao cristão. Amor. Eu fico olhando daqui às vezes. Chega uma pessoa na nossa igreja, nunca veio. Entra como ilustre desconhecido e sai também como ilustre desconhecido. Pastor Elias e a esposa me contou uma experiência. Ele foi numa igreja, pastor, conhecido. Chegou lá, ficou lá no meio da igreja. Participou da ceia. Foi dia de ceia, foi embora. Ninguém chegou. A paz do Senhor. De onde é o Senhor? De onde é a senhora? Eu fui aqui perto da igreja de Esteio do Norte. Chegou lá, fui lá falar com o senhor. Quando eu estou chegando, uma senhora de carro. Pastor Adilson, como é que vai saber? Ô, pastor Adilson, sou por aqui. Aí a minha esposa me recrimina. Por que você não perguntou de onde ela é? Pastor Moisés, que era legal. Olha, era muito conhecido. Ô, pastor Moisés. De onde é a minha irmã? De onde é o irmão? Pastor Moisés fazia isso. Moisés Soares. Eu fico às vezes me sentindo constrangido. Ô, pastor Adilson. Aqui mesmo teve um, chegou para mim, pastor Adilson, aí trouxe uma foto de uns 50 anos atrás. Eu batizando ele no Fonseca, um garoto, e ele garotinho novinho. Hoje está um coroa de cabelo branco. Aqui, pastor, vê se o senhor conhece. Vê se o senhor conhece. Meus irmãos, glória a Jesus. Amar. E está se cumprindo o que Jesus falou. Não é o que o pastor Adilson está falando, não. O Senhor Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não foi Adilson que falou, não, hein? E o mesmo Senhor que falou, usou o apóstolo João para escrever a igreja de Éfeso. Tinha tudo. A igreja de Éfeso tinha líderes irrepreensíveis. Se fizesse uma bancada, aí botava o pastor Eli, que é meio exigente. Ele ia ver esse pessoal aí. Eu tenho certeza, ele ia
fazer uma prova oral com os obreiros de Éfeso. Depois ele patrão, não teve jeito não, eu tive que dar 10. Porque tem professor que só dá 10 para quem sabe mais do que ele. Dá 7, 8, 9, 10 tem que saber mais do que ele. Esta era a situação da igreja de Éfeso. Sabia tudo. Não tinha pecado igual na igreja de Corinto. Se chegasse alguém com heresia, o corpo de obreiro que conhecia a Bíblia, olha, aqui não é assim não, hein? Ou você se enquadra, vai embora. A coisa em Éfeso era tão importante, tão bonita. Escute, a igreja em Éfeso era coisa tão importante. Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Ele falou: eu conheço as tuas obras. Elogiou. Agora vem ele. Só tem uma coisinha só. Vocês desprezaram o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta. Eu poderia ficar aqui horas. Primeiro amor. Como as coisas... Irmão, não tinha Natal, não tinha nada. No primeiro amor, porque está na igreja. Ele disse, se sobrar tempo eu vou comer castanha, bacalhau. Mas primeiro é na igreja. Hoje não. Primeiro é o bacalhau. Para depois, se sobrar tempo, vem para a igreja. Este é o quadro que a igreja está atravessando hoje. O que é que está acontecendo? Estamos vivendo um tempo de profissionalismo cristão. Profissionalismo cristão. Seminário tem de montão, doutor, tem médio, avançado, bacharel, mestrado e doutor. Daqui a um pouco vamos ter um doutor. Ô Nelson, doutor lá, mas a dele é outra linha. Então, meus irmãos, escuta o que eu estou falando. E aí fica fácil. Eu já falei, vou falar mais uma vez aqui. O maior macumbeiro do Brasil, ele era senador da República do estado da Bahia. Tinha uma oratória muito bonita. E outra coisa, tinha conhecimento bíblico, viu? Antônio Carlos Magalhães tinha conhecimento bíblico. E se ele chegasse numa igreja e desse oportunidade, era capaz de ter até profetada. Eis meu servo que eu estou contigo. Maior, macumbeiro. Profissionalismo. Profissionalismo. Que Deus guarde a sua igreja. Que Deus guarde aqui a nossa igreja de Mutuá. Não sermos profissionais, mas ser servo de Deus, servo da justiça, servo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amor, amor, ama a igreja. Há muita gente orando. Dá-me um novo amor. Atenção, se você está orando, pedindo ao Senhor um novo amor, eu vou te dar uma data que Ele vai te responder. Esse pedido do Senhor, dá-me um novo amor. Dia 35 de fevereiro de 3.500 anos. Agora, sabe qual é a oração que você precisa fazer para ser atendido? Senhor, põe fogo no meu amor. Põe fogo no meu amor. Aquece, 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 aquece o meu amor. Eu preciso amar a minha igreja, amar os obreiros. Oh Deus, irmão, precisamos orar para que o nosso amor não venha esfriar. Amar, amar, esperança. Esperar nos homens, esperar na política, esperar nesses outros. Não. A esperança no Senhor. Fé, paciência, mansidão, piedade e santidade. Hebreus 12:10. Venha para mim, Hebreus 12:10. Vamos estar de pé, por favor. Hebreus 12:10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo,
nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Eu pergunto aos irmãos, como é que nós estamos retornando para o nosso lar esta noite? Como é que vamos retornar ao nosso lar? O amor, a esperança. Cuida da esperança, cuida da fé. A Bíblia fala que você deve ter cuidado com a fé, porque se não atenção, se não tiver cuidado com a fé, o que vai acontecer? Vai enfraquecer, adoecer e morrer. Para que isso não aconteça, você vem no lugar certo, na igreja, e peça ao Senhor: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Paciência. Hoje, nós vivemos com o nervo à flor da pele. Ninguém tem paciência ou é para nada. Mansidão, piedade. Pastor Mateus, vem orar para encerrar. E santidade. Santidade convém à minha casa, diz o Senhor. Vai para casa, pensa nisso. Chegou a época do Natal, está tudo bem, bom Natal para todos. Vamos entrar aqui quinta-feira, mas vá pensando no verdadeiro cristão. Se você é realmente o verdadeiro cristão, se é, o Espírito Santo, como estudamos na lição de domingo, vai testificar com o seu Espírito. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos, chegando ao final do trabalho, pedir ao Senhor que nos leve em paz. Mas antes de orar, quero lembrar os irmãos que no dia 20 de janeiro, culto em ações de graças pela vida do nosso pastor, tá bom? Nosso pastor, ele vai estar, tá bom, irmãos? 20 de janeiro, nosso pastor Edemógenes nos deixou essa recomendação aí e estamos passando para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio nessa noite de ouvirmos a Tua palavra que fala fundo aos nossos corações. Nos ajuda, ó Pai, a verdadeiramente nos enquadrarmos nela, naquilo que Tu tens para nós, de modo que possamos estar preparados, Senhor. Tu usaste Teu servo hoje, na instrumentalidade dada pelo Teu Espírito, para falar ao nosso coração que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nos ajuda a compreendermos a Tua palavra, de modo que possamos vivê-la e praticá-la. Despede Teu povo agora debaixo das Tuas mãos. Livra, guarda, protege toda cilada do adversário. Dá-nos um regresso para os nossos lares, debaixo da Tua direção. E se essa noite o Senhor ainda não voltar para buscar a Tua igreja, nos desperta para orarmos. Dá-nos sonhos espirituais. Ó Pai, nos desperta enquanto é tempo. Sê conosco. Nos despede assim debaixo das Tuas mãos. Te oramos agradecidos que somos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, excelso, infinito amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda do Senhor. Todos juntos bem alegres dizemos amém. Está encerrado. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor.